Olá! Nesse vídeo nós vamos entender sobre o funcionamento da memória. São vários processos, a memória é muito complexa e eu vou tentar aí resumir todo esse mecanismo. A primeira coisa que nós devemos recordar do funcionamento da memória é que ela tem dois processos principais. E esses processos eles são chamados de codificação ou decodificação e o armazenamento. Eu vou explicar primeiramente o que é a codificação no cérebro, o que significa isso. Por exemplo, você está lendo um livro, ali adquirindo conhecimento, vendo uma informação na internet, e durante esse processo de leitura, que é um processo que passa pelo sensorial, né, passa pela visão, também pela audição, até porque o nosso sistema sensorial ele funciona de maneira integrada, tá? Então você está ali lendo essas informações. Então o cérebro vai transformar essas informações, ele vai decodificar, ele vai codificar essas informações para armazenar, para depois o segundo passo, armazenar na circuitaria ali ou nas estruturas que exercem, né, que tem o maior domínio sobre a informação que você está adquirindo. E durante quando você está lendo, por exemplo, qual que é o critério que o cérebro utiliza ali para armazenar? Em todo o processo da memória, em todo o processo de aprendizado, existe a neuroplasticidade. Tem informações, por exemplo, quando você vai tocar violão pela primeira vez. Então, você nunca tocou violão. Você vai ali, você está na memória motora, né, usando várias conexões ali do seu cérebro bem espalhadas. Você ainda não tem um grupo, uma circuitaria específica, porque é a primeira vez que você está executando essa atividade. Então, vai ficar bem espalhada ali essa atividade neuronal. E aí, quando você repete, o cérebro ele vai, vamos dizer, convidar os neurotransmissores, as circuitarias que estão envolvidas com o seu aprendizado. Então, o processo de repetição, ele gera a neuroplasticidade. Né, ele fortifica o seu aprendizado. Então, em tudo que você vai fazer, o critério que o cérebro utiliza é esse. Essa informação é relevante, essa informação não é relevante. Ele vai ali usando o seu repertório e vai armazenando essas informações. Então, ocorre também durante o processo da memória, óbvio, a neuroplasticidade que está em todos os momentos que nós estamos aprendendo alguma coisa nova, por exemplo. E aí, quais são os tipos de memórias que nós temos? Quais são os tipos de memórias? São diversos, mas nós podemos dividir aí em três classes e nós vamos explicando os outros significados. Tá? Primeiro, existe a memória de curto prazo, existe a memória de longo prazo e existe a memória sensorial, por exemplo. Então, a memória, vamos começar pela memória de longo prazo. O que é a memória de longo prazo? A memória de longo prazo, ela tem os seus subtipos, tá? Por exemplo, existe a memória declarativa, que foi aquela memória que o paciente HM, eu vou colocar um rádio aqui sobre o caso HM, eu expliquei já sobre esse caso, foi o que aconteceu com o HM. Ele perdeu a capacidade da memória declarativa, que é você, e de curto prazo, tá? No caso dele não foi a memória de longo prazo, mas é de curto prazo. Ele perdeu a memória declarativa de curto prazo, ele não sabia explicar, ele não sabia contar o cenário de coisas que tinham acontecido ontem, por exemplo, um dia anterior, depois que ele passou pela cirurgia, né, pela cirurgia que ele sofria de epilepsia. Então, a memória de longo prazo tem a memória declarativa, que é essa memória em que você vai explicar um cenário, explicar um acontecimento que pode ser recente ou pode ser também
de longo prazo, tá? Existe também a memória semântica. O que é a memória semântica? A memória semântica, ela tanto pode estar classificada longo prazo como curto prazo. Tá? A memória semântica é quando a gente relaciona, são os conhecimentos gerais. Tá? Então, por exemplo, é você ter isso em mente, ter esse conhecimento de que Paris é a capital da França. Você ver uma bandeira e as características dessa bandeira e você associar essa bandeira a um país. Né? Você entender que um chapéu, por exemplo, um boné, é um acessório para ser colocado na cabeça. Então, tudo isso, todas essas informações, elas são memórias armazenadas no nosso cérebro, porque imagina, se a primeira vez que você viu um boné lá, quando você era bebezinho, né, você entendeu que aquilo é de colocar na cabeça. E aí depois você viu mais pessoas com aquele boné. Então são informações também culturais, né, culturais em que a gente vai armazenando na nossa memória. Tem a memória semântica, tem a memória procedural, tá? Então a memória procedural, geralmente a memória procedural ela também é adquirida a longo prazo, porque é uma memória motora. Então toda memória motora, ela exige, claro que depende da complexidade ali da atividade motora, tá? A memória procedural é a memória ou a memória implícita, ela também pode ser chamada dessa maneira, é a memória motora, é a memória que nós utilizamos para dirigir um automóvel, para andar de bicicleta. São memórias aí que elas contêm, para escrever também, com o tempo elas ficam automatizadas no cérebro, né? Elas têm uma circuitaria muito específica e principalmente a gente repete muito a memória motora. Então, ela acaba também ficando inconsciente. A gente vai automaticamente executando essas atividades. Então, imagina o quão complexo seria toda vez que você fosse escrever, toda vez que você for dirigir, você tivesse que lembrar de tudo ali o que você tinha que fazer, o que você tem que fazer. Seria bem desafiador, né? Talvez até impossível. Então, esse tipo de memória, ele é muito importante para tornar a nossa atividade motora automática e exigir menos do cérebro nessa parte para que ele possa focar em outras partes aí cognitivas, de leituras, em outros tipos de memórias. Quais são as estruturas, por exemplo, envolvidas na memória? É um grupo de estruturas que estão envolvidas na memória. Nós temos um foco maior no hipocampo. Nós temos que é uma região do sistema límbico. Vou colocar uma fotinha. Sistema límbico por quê? Porque está próximo ali da amígdala, tá próximo desse circuito emocional no cérebro. Então, nós temos o hipocampo, nós temos o cerebelo. O cerebelo é uma estrutura muito relacionada à atividade motora. Então, a nossa memória, ela tem uma grande participação, né, uma grande atuação no nosso sistema motor. Então, por isso que quando a gente fala de memória, é muito importante gravar, é muito importante frisar que não só o hipocampo, ele é atuante. Nós temos a atuação, além do hipocampo, dos gânglios da base e também do cerebelo, que são as estruturas aí envolvidas com sistemas motores e sensoriais. E ali, essa aproximação do hipocampo no sistema límbico também relaciona muito a memória ao sistema emocional. Então a gente sabe, entendemos hoje que, por exemplo, é muito importante o envolvimento emocional, é muito importante que uma atividade ela seja prazerosa, envolvente, que o aprendizado ele seja estimulante para o funcionamento efetivo da sua memória. Então, quanto mais impacto emocional uma atividade tiver,
mais ela vai, vamos se dizer, fincar na sua memória. Então, o próprio Antônio Damasio, ele tem uma frase que ele fala que porque é muito difícil, né? Ele explica por que é muito difícil esquecer algo que foi triste, algo que foi, vamos se dizer, um trauma. Porque evolutivamente o nosso cérebro ele foi preparado para que os traumas que está envolvido aí com o sistema emocional ganhem uma fortificação, eles são mais fortes, esses mecanismos eles são mais enraizados no cérebro por uma questão de proteção. Então, a dor ou o sofrimento são mecanismos de proteção, né? Então, para a gente ter essa outra perspectiva, por isso que o sofrimento, por isso que situações traumáticas, elas recebem uma atenção maior, mas é claro que nós não precisamos esquecer, mas podemos trabalhar essas situações em terapia e lidar com elas. Quais são os 3 fatores que mais influenciam na formação das memórias? Um deles eu já falei, que é a emoção. A emoção ela está envolvida, o prazer ele está envolvido no fortalecimento da memória, tanto a emoção positiva como também a emoção negativa por as questões que eu expliquei, que é a proteção evolutiva. Além disso, também podemos dizer que não só as emoções estão envolvidas no processamento da memória, como também a repetição. A repetição ocorre o que eu expliquei para vocês, que é o sistema de neuroplasticidade. Então, toda vez que você aprende uma informação nova, ocorre no seu cérebro um processo chamado neuroplasticidade. Como funciona o processo de codificação no cérebro? Tem uma questão que é muito importante, que é a atenção e o foco, que nós estamos perdendo ao longo dos anos. A atenção e o foco têm um papel fundamental na formação da memória. E, inclusive, ela participa da codificação, ela está ali dentro dos processos da codificação. Então, o outro passo é a memória, é a atenção e o foco. Quando você está compenetrado numa atividade, quando você está focado, isso aumenta a sua capacidade de armazenamento. E a dispersão, ela dificulta a atividade ela dificulta a capacidade do cérebro, da memória, de armazenar aquela informação. Nesse vídeo eu expliquei para vocês brevemente como funciona a memória. E você tem alguma dificuldade com a memória procedural, que é a memória motora? Você tem alguma dificuldade de memória de longo prazo? Deixa aqui o seu comentário. Se você gostou desse vídeo também, deixe o seu comentário. Coloque sugestões de outros temas para eu trazer aqui sobre o cérebro. E até o próximo.